eu fui fundamentalista, intolerante religiosa, homofóbica, preconceituosa, e hoje eu vivo uma espiritualidade livre de dogmas e preconceitos, e de alguma forma eu tenho tentado reparar a minha história, e esse é um dos motivos pelos quais eu tô aqui na internet falando com vocês. Eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo como eu era e no que a minha fé hoje e consciência tem me transformado. Sim, durante a maior parte da minha vida eu fui intolerante religiosa. Eu acreditava que Deus estava única e exclusivamente dentro da igreja evangélica, que ele estava lá do alto olhando para tudo que eu fazia e que um dia eu iria prestar contas até dos meus pensamentos. Gente, como eu tinha medo dos meus pensamentos, eu morria de medo deles. Eu morria de medo de questionar alguma crença da igreja evangélica, mesmo em pensamento. Negar minha fé, nem pensar. Eu lembro que, mesmo estando longe da igreja, eu travava aqueles debates com os meus amigos, sabe? E eles podiam trazer a pergunta mais elaborada e coerente do mundo. Eu dizia com orgulho: a minha fé é a verdade absoluta. Não importa se você não acredita, eu acredito piamente em cada letra da Bíblia e eu acredito que tudo aquilo aconteceu literalmente. Eu confiava 100% em tudo que estava escrito ali. Eu lembro que até na balada eu pregava o evangelho, né? E isso era meio que uma tentativa de aliviar minha barra com Deus, sabe? Então lembra do bandido lá na cruz? Lembra de Deus que usava pedra para falar com o filho? Então, eu acreditava em todos esses jargões aí. Vai que Deus lá do alto ia me aliviar do inferno por eu estar pregando, né, numa balada com um copo de cerveja na mão. E eu também era homofóbica. E o que eu vou falar aqui é cruel. Mas eu falava cada absurdo que hoje, para repetir isso, eu já quero pedir perdão à comunidade. Eu dizia que se eu tivesse um filho gay, e toda vez que eu lembrasse que ele era gay, ele ia apanhar por isso, ele ia tomar um tapa na cara. Eu acreditava que os gays eram uma aberração. Não é assim que todo crente pensa, que todo crente fala? Existia também em mim um medo terrível do meu corpo. Você sabe que uma das coisas que o crente mais negligencia é o corpo, né? O corpo é a raiz de todo mal que tem em nós. Ele é o que faz a gente pecar. O corpo não é nada além de um pedaço de carne, né? Todos os crentes que eu conheço, veja, os que eu conheço, não estou generalizando aqui, mas todo crente que eu conheço não tem a mínima relação saudável com o corpo. Não gosta dele, se alimenta mal, não se cuida, come muito, né? Não podem conhecer o prazer do corpo também, né? E, claro, eu, sem ter consciência disso, eu também odiava o meu corpo, né? Não sabia disso, mas eu já odiava o meu corpo. Eu entendi exatamente isso sobre ele. Eu achava que cuidar do corpo demais e da aparência era vaidade, que prazer é algo pecaminoso, que é algo sujo, né? E óbvio que a culpa de tudo isso era o diabo também, né? Esse medo de pensar, de questionar o óbvio, me deu uma herança, sabe? Que é um pacote completo que todo crente que eu conheço tem, que é a arrogância e a ignorância. A gente se torna ignorante porque a gente não se abre para o novo, para questionar as nossas certezas. E como todo crente precisa acreditar na sua verdade absoluta, nessa verdade absoluta, você não consegue debater com alguém sem desrespeitar a fé do outro. É algo como, que eu acho que você já ouviu, né? Você é um pecador, você sabe que se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno, a sua religião é do demônio, né? Deus te ama, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? Tem um certo queixo empinado aí, né? Um tom de superioridade, como se a gente fosse um semideus na Terra, com poder, com autoridade para julgar, para condenar a atitude do outro, né? E tudo isso em nome de um suposto amor. Né? Sim, eu fui essa pessoa. Eu também tinha esse pacote completo. E tem mais uma coisa que eu tinha também, que todo crente tem, vem de fábrica. A fé dele é baseada na repetição do que ele ouve, não no que ele estuda. Nem 5% dos crentes sequer leram a Bíblia. Né? Tudo que eu aprendi sobre a Bíblia e Deus antes de estudar teologia, eu aprendi ouvindo da boca de outras pessoas que diziam saber do que estavam falando. Até que eu descobri que essas pessoas também só reproduziam a ignorância e a arrogância dos outros. Essa era a minha fé. Uma fé baseada num medo terrível de Deus e do diabo. E por falar em diabo, ele era o único culpado por todos os meus pecados.
E eu lembro que desde pequena, gente, eu via os adultos ao meu redor culpando o diabo por tudo, né? Tudo que acontecia no mundo, tudo que acontecia com ele era o único culpado. Era o culpado pelo irmão ter batido na sua mulher, por o irmão estar bebendo ainda, por não ter largado o vício do cigarro, por viver endividado, né? Pelo teu filho ter caído nas drogas, estar preso. Nenhum crente nunca tinha nenhuma responsabilidade por nada de ruim que fazia, né? Que acontecia com ele, nem do que ele fazia. E também existia um outro medo terrível, que era o medo do dinheiro. Quando eu reprocessei, gente, as minhas memórias, as minhas crenças sobre dinheiro com a TRG, vocês não têm noção do tanto de medo que eu tinha do dinheiro. Você já deve ter ouvido várias crenças dessa, né? Esse mundo jaz do maligno, você vendeu a alma pro diabo, se você vender a alma pro diabo ele te faz rico, o fulano se tornou poderoso rico porque vendeu a alma pro diabo, o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua salvação, né? Os humildes herdarão o reino dos céus, né? Eu não sabia, mas eu corria do dinheiro para salvar a minha alma. Né? E se você cresceu com essas crenças, provavelmente você pode estar sabotando a sua vida financeira inconscientemente, por medo de perder a sua salvação, mesmo que racionalmente você nem acredite mais nisso. Pois bem, como eu acreditava que tudo de ruim que me acontecia era culpa do diabo, eu passei muitos momentos difíceis na minha juventude, durante a minha juventude, e diga-se de passagem, muitos desses sofrimentos em função de traumas religiosos, né? Na época eu não sabia disso. Então, como eu me via como uma pecadora, eu voltei para a igreja. Eu esqueci de contar esse detalhe. Eu tive a audácia de sair da igreja. Quando eu pude decidir, né, se eu queria ficar ou não, eu saí da igreja. Não é curioso como algumas pessoas, mesmo acreditando que estão no pecado e que vão para o inferno, ainda assim decidem correr o risco do inferno e sair da igreja? E eu sei o que você está pensando. Foi culpa do diabo, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Continuando, eu precisava voltar para Jesus me salvar dos meus pecados, né? Para que minha vida voltasse a fluir, e foi exatamente o que eu fiz. Mas durou pouco tempo. E sabe por que durou pouco tempo? Porque pela primeira vez eu realmente tive um encontro com algo verdadeiro dentro de mim. E é aqui que eu quero compartilhar com vocês o motivo da gente se afastar desse amor divino em nós. Pela minha experiência, e só pela minha experiência, eu entendo que a gente se afasta porque toda a nossa fé é baseada em duas coisas. A primeira, no medo. E o medo te põe na ignorância. Você tem medo de questionar, de pensar, de ser manipulada pelo diabo através do conhecimento. Né? Muita gente, inclusive, que eu conheço, tem medo de estudar teologia. Eu ouvi isso diversas vezes de crentes. Né? A segunda é a falta de relacionamento com o divino. Um relacionamento pessoal, profundo, de realmente querer estar mais próximo do amor, desse amor que nos liberta, sabe? Inclusive, nos liberta do medo, né? Quando eu voltei para a igreja, eu estava tão decidida a viver isso genuinamente, de todo o meu coração, sabe? Eu me entreguei com todo o meu ser, da forma mais profunda que eu sabia, para esse Deus, né, que eu acreditava. E essa divindade, essa força, a nossa essência aqui dentro, transpõe todas as barreiras, inclusive das crenças. O que eu percebo é que muitas pessoas, enquanto estão na religião, elas se apegam tanto a fazer tudo certo, aos dogmas, à doutrina, a frequentar a igreja assiduamente, a escutar a música certa, mas perde a parte mais importante de tudo isso, que é o relacionamento com Deus. As orações, elas ficam robóticas, ficam automáticas. Eu conheço muito crente que não ora, gente. Eu conheço muito crente que não ora, não tem relacionamento com Deus. O relacionamento dele é só dentro da igreja, é só das músicas que ele ouve, é só da maneira como ele fala, mas ele não tem esse relacionamento com Deus. E eu acho que foi esse relacionamento profundo e verdadeiro que eu queria muito ter com o meu Criador, foi esse relacionamento que me despertou. Eu me sentia segura para questionar minha própria fé. Eu tinha fome, eu queria aprender tudo sobre ele, eu queria um encontro verdadeiro com ele. E foi assim que eu comecei a estudar a Bíblia.
né? A me abrir para pensar, e mesmo com medo eu orava, eu falava com ele, eu falava, não é possível que você vai me condenar por eu estar aqui pensando e questionando o que eu estou lendo aqui, o que eu estou ouvindo aqui, cara, eu tenho um cérebro, e foi você que me deu esse cérebro. E o mais curioso é que quanto mais eu me relacionava com ele, menos medo eu sentia, mais confiança nessa força eu tinha, né? E eu não parei. Eu queria a verdade, até que eu fui parar numa sala, num curso de teologia, e toda a minha fé foi desconstruída, foi desmistificada. Eu não fui manipulada. Tudo que eu ouvia ali fazia total sentido para mim. Né? Eu estava mais próxima daquilo que aquele amor, aquela divindade representava para mim. Que alívio. Que alívio entender que você não mandou matar mulheres, crianças, que você não mandou sacrificar o seu próprio filho, que você pode, mas não faz nada por quem passa fome, sofre com as guerras, com os abusos, com depressão. Que bom saber que você está aqui experimentando a vida com todos nós, sofrendo o que a gente sofre, porque nós somos um. Se alegrando com as nossas superações, porque nós somos um. Você agora tem muito mais a ver com o amor que faz sentido para mim. Você está mais próximo de mim agora. Que bom entender que a minha humanidade é perfeita do jeito que é e que eu não vou ser punida por isso. Que eu estou aqui descobrindo como é viver, aprendendo, caminhando e expressando a vida nessa jornada. Que alívio, que alívio. E aí veio a liberdade. A liberdade de poder ser eu mesma e não ter medo de ser quem eu sou. E agora falando um pouco sobre a minha fé, eu achava que o medo e a punição iriam me colocar na rédea, mas é exatamente o oposto disso, gente. O medo do inferno não me trancou dentro da igreja. Mesmo com esse medo, eu fui embora. E quando eu voltei por medo, não voltei por amor. Eu tinha medo, medo de ser eu tinha medo de olhar para trás, eu tinha medo de olhar para as minhas sombras. Eu não entendia que eu também era a luz, porque afinal de contas eu acreditava que nós não somos nada, né? Que a gente está aqui só pela misericórdia divina. Mas mesmo com medo, eu encontrei o amor. E foi o amor que me fez querer as mudanças na minha vida. E mesmo sem nenhum medo de punição após a morte, eu sigo preferindo moldar o meu caráter. Não acreditar mais num diabo manipulando a minha vida me fez mais responsável. Não acreditar mais num Deus que está ali anotando tudo que eu estou fazendo me fez mais consciente. Eu tenho aprendido a ser mais coerente com os meus princípios e valores. Com uma fé menos infantil, eu consigo entender que tudo depende das minhas escolhas, que a liberdade me traz responsabilidade. Agora, para minha vida funcionar, só depende de mim. O meu desenvolvimento depende de mim. Não ter medo do diabo e não acreditar que a moralidade e a ética não é exclusividade da Bíblia, não me faz sair por aí matando e roubando gente. Que não acreditar no céu ou no inferno não me fez querer ser um ser humano desprezível e corrupto, mas foi justamente saber que essa caminhada é minha e que ele está aqui dentro de mim, vivendo a minha vida comigo, que eu sou parte de tudo e do todo, me posiciona como um ser que quer contribuir, que quer deixar algo importante no mundo, que eu posso viver uma vida mais humana, que eu posso honrar a minha ancestralidade e contribuir para o meu planeta. Eu sou parte dele. Eu não sei hoje como você vive a sua fé, ou até se você tem uma, se acredita em alguma coisa, mas eu tô aqui para compartilhar a parte mais importante da minha vida com você. E dizer que você pode jogar fora o medo e viver uma vida com sentido, com alegria, com responsabilidade. Que mudar de pensamento não é falta de personalidade, é crescimento, é evolução. Que a cada dia você pode questionar, você pode aprender, você pode crescer. Que o amor não está numa parede de concreto, que a consciência está aqui, em todo lugar e principalmente dentro de você, que todos fazemos parte desse Criador se expressando através de tudo. E principalmente, tudo que a gente sabe não é nenhum grão de tudo que há. Que a gente pode abandonar a nossa arrogância e tirar Deus de uma caixa e apenas viver essa experiência com o que a gente pode ser e saber hoje. E tá tudo bem.
Tá tudo bem não saber de nada. A gente só precisa encontrar o amor dentro da gente e seguir na direção desse amor, sendo guiado por ele, sem dogmas, sem cobrança. Porque, como diz Santo Agostinho, que está aqui tatuada no meu braço, ame e faça o que quiser. Quando a gente põe o amor na frente, a gente vive de maneira mais responsável, mais livre, mais consciente. Hoje eu sinto o desejo de avançar, de me movimentar. A fé que eu tinha me paralisava, me fazia ficar esperando um milagre acontecer, aceitando o sofrimento e achando isso honroso. É honroso sofrer pela fé. A fé que eu tinha me fazia sentir que eu não era merecedora no mundo. Eu andava como alguém incapaz, suja, pecadora, insegura, esperando que Deus tivesse misericórdia de mim para eu ser alguém na vida. Hoje eu sei que eu sempre fui e eu sou alguém na vida. Eu sou a própria vida se expressando na terra, experienciando, aprendendo, sendo, apenas sendo. Eu consigo olhar de frente, sem máscaras, para tudo que eu sou, para as minhas sombras, para a minha luz. E isso me faz amar, me faz me amar, me aceitar e jogar isso no mundo. A fé pelo medo nos destrói, mas a fé pelo amor nos liberta e nos ergue para viver uma vida mais íntegra, mais fiel ao ser humano que nós somos. Essa é a minha experiência, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que tenha tocado aí em algum lugar dentro da sua alma. E se você gosta desse tipo de assunto, fica por aqui, se inscreve no canal, comenta comigo o que você sentiu, eu vou ler, vou responder com todo carinho. E compartilha com quem você acha que faz sentido, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo.